Olá, eu sou a Sônia Nunes Eu sou a Juliana Luzil. e nós estamos aqui no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, sentir, refletir, transformar, dialogar as coisas do dia a dia da nossa vida. É isso aí. O assunto de hoje parece que não, a gente quer acreditar que não, mas é um assunto, infelizmente, do dia a dia. É um assunto muito importante e que a gente precisa falar mais para que ele Uhum, diminua, né? A gente precisa de fato trazer à tona, assim, né? Abrir espaço de fala mesmo. com certeza. E aí nós estamos aqui com o Denis Ferreira. Ele tem um Instagram chamado Memórias Masculinas, que é uma organização especializada em atender homens vítimas de violências sexuais no Brasil. Então, olha aí o tema: violência sexual contra meninos e homens. Agora conta uma coisa pra gente, você que está aí assistindo o nosso episódio. Quando você ouve falar sobre violência sexual, te passa meninos e homens pela cabeça? Na Provavelmente minha, não. raramente, né? Na minha, vem imediatamente crianças meninas, né? Então, olha aí a importância da gente trazer aí esse espaço de conscientização de que sim, os homens sofrem violências sexuais. E estamos aqui então com o Denis para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Denis, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Balaio de Pandora com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, assim, eu aceitei de pronto, porque foi indicação de uma pessoa que eu confio, gosto muito, então eu falei, dá para confiar. Então, Que agradecemos ótimo. essa pessoa também. É. Agradecemos. Em- Denis, conta um pouquinho para a gente de você, né? Uhum. Do seu trabalho, enfim, para a gente poder entrar aí nesse tema. Tá. Eu sou o Denis, né? Vocês já disseram, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia social e doutor em saúde coletiva. Sou professor na Faculdade de Medicina há 7 anos e sou presidente, né, atual presidente e fundador da Memórias Masculinas, que é ainda a única organização, então é a primeira e ainda a única organização que atende homens vítimas de violência sexual brasileira. Bem, nosso colega. É, Vocês nosso são colega de psicólogos? profissão, somos Somos. psicólogos. Estamos em casa. Estamos todos em casa. E realmente, né, quando a gente para falar em violência sexual, sempre a gente pensa nas mulheres, nas crianças, nas meninas, e a gente não para pensar que sim, homens Uhum. e meninos também sofrem de violência sexual, né, deles. Eu acho que isso tem muito a ver. Tudo que a gente recebe de notícias sobre violência sexual é apresentado por pessoas do sexo e gênero feminino. Uhum. Então, por mais que a prevalência de violência sexual contra os meninos seja menor do que contra as meninas, ela é muito grande ainda, ela é muito expressiva, porque a violência sexual é um problema que, se for 0,001% da população, é um problema grandíssimo. Mas a Uhum. gente está falando de um problema que é muito maior do que esse, tanto em mulheres quanto em homens. Mas no imaginário social das pessoas, a primeira coisa, quando a gente fala de violência sexual, as pessoas já imaginam que seja de uma relação sexual com penetração, e aí é possível pensar nessa situação de um homem com pênis e uma mulher com vagina. Uhum. E Uhum. aí o homem não entra nesse lugar. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em violência sexual seria uma situação de violência sexual com penetração. E aí a segunda coisa, automaticamente vinculada a essa primeira, é de que com os homens essa possibilidade é muito, muito mais remota. Então, portanto, eles não são vítimas de violência sexual. O que não é verdade, né? Homens são vítimas de violência sexual. Tem um pesquisador do Rio Grande do Sul que diz que a gente não pode nem afirmar com muita certeza de que os homens são menos, os meninos são menos vítimas do que as mulheres,
porque eles falam muito menos sobre. Sim. Eu imagino. Uhum. A notificação é muito mais baixa. Então, se a notificação é muito baixa, será que a gente pode afirmar que, pelo menos na infância e na adolescência, há essa discrepância toda? Ou eles não conseguem falar e a prevalência também é muito alta? Sim. Super concordo com esse pesquisador. Faz todo Sim, sim. sentido, né? Até porque tem se para a mulher tem aquela coisa da vergonha, da culpa, porque é difícil para a mulher também, né, falar. Eu imagino para o homem, com a coisa do macho, né, a masculinidade, essa sociedade patriarcal e machista, o homem não pode chorar, Uhum. quiçá dizer que foi violado, né? É interessante isso que você falou da culpa, né, da vergonha. Eu não gosto de usar a expressão culpa, porque, e eu acho que a gente pode conversar sobre isso também, Lógico. porque culpa eu acho que está muito associado a um discurso religioso e principalmente cristão. Uhum. Uhum, Deus determinou o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, e aí nós, filhos, erramos, e aí quando a gente erra, a gente sente culpa. Uhum. Eu gosto de pensar, quando eu falo de violência sexual, em responsabilidade, porque a gente está falando de um crime, a gente está falando de uma situação de que é tipificada como crime. E quando há um uhum, crime, a justiça não procura um culpado, a justiça procura um responsável, porque ele precisa pagar por aquilo que ele cometeu de crime. Então, Uhum. quando eu trago, por exemplo, essa perspectiva para os próprios pacientes, para os homens que a gente atende, assim, não é no campo da culpa, é no campo da responsabilidade. Alguém cometeu um crime, foi uhum. você? E aí ele imediatamente consegue assumir que Muito ele não bom. cometeu crime nenhum. Então, Uhum, portanto, não é sua responsabilidade. Mesmo que você imaginou que pudesse acontecer alguma coisa, mesmo que você imaginou que estava acontecendo alguma coisa que você precisava correr, alguém estava cometendo um crime e não era você. E aí, Uhum. quando uhum. a vítima assume esse lugar de que ele não foi responsável por aquilo, é quase como uma reprogramação de toda aquela situação. Mas interessante também ainda do que você falou, sobre ainda esse sentimento de culpa, responsabilização, que eu vou chamar aqui sempre de responsabilidade, é Aham. de que a violência sexual talvez é o único crime em que a vítima se sente responsável. Se alguém rouba o meu celular na rua, eu posso cogitar a possibilidade de dizer assim, nossa, eu não deveria estar com o celular na rua. Mas isso não vai ter um sentimento que vai me acompanhar por talvez a minha vida toda. Se alguém entra na minha casa, já não estava trancada, eu não vou chorar amargamente, amargamente não, né? Chorar angustiadamente, dizendo, meu Deus, eu deixei a porta aberta, alguma coisa assim. Porque se a Uhum. pessoa quisesse entrar, ela ia entrar com a porta trancada ou destrancada, ela ia entrar. Uhum. Mas a violência sexual, a gente, em alguma medida, se sente responsável por aquilo. E isso faz parte do roteiro dos próprios agressores sexuais, porque eles dão uma ideia de que a vítima quem os atraiu, portanto, elas são responsáveis em alguma medida. Então, os meninos falam muito menos, aí você falou essa questão da sociedade patriarcal e tal, a gente cresce com o proibitivo de chorar. E aí Uhum. chorar é a manifestação mais simples de afeto. Então, se a gente não pode ter uma manifestação que é mais simples, a mais primitiva, o que será que a gente pode fazer? Então a gente cresce com a ideia de que a gente precisa dar conta da gente, e os meninos e homens que têm irmãs, a gente tem que dar conta da gente e das nossas irmãs. Então tem que ser duro, tem que ser forte, tem que proteger e tal. Numa situação de violência sexual, é como se o menino não tivesse dado conta disso. Ele não conseguiu se proteger. Ou seja, ele não é tão homem quanto esperavam que ele fosse. E Uhum. aí ele dizer isso para as pessoas é assumir um lugar de vulnerabilidade que não é autorizado para os meninos e homens estarem. E todo mundo é vulnerável, mas a gente está numa sociedade em que o homem tem que ser duro, tem que ser forte. E aí, quando acontece uma situação como essa, ele nem consegue se reconhecer nesse lugar. E quando consegue, ele não fala sobre isso, porque falar sobre isso é publicar, é externalizar de que ele não foi capaz de ser o que a sociedade esperava que ele fosse. O que não é verdade, obviamente. Lógico, lógico. Eu tô aqui te ouvindo e aí eu também tô pensando em algo que me passou, né? Algo que complementa um pouco também esse silêncio, que assim, na grande maioria dos casos, as violências sexuais acontecem por pessoas conhecidas,
que estão dentro da casa ou que são muito próximas. Então a gente está falando de pai, de padrasto, tio, né, mãe, enfim. O quanto é difícil para esta criança também ter que se haver com essa falha dessas pessoas importantes. Porque são pessoas que seriam referências, são pessoas que estão ali para cuidar delas, né? E de repente esta pessoa vem e comete um ato desse. Então, assim, tornar isso público também tem a ver, de alguma maneira, com colocar essa pessoa em risco. Sem sombra de dúvidas, assim, super interessante você ter trago esse ponto, porque tem estimativas da Secretaria de Direitos Humanos, né, o Disque Direitos Humanos, que era o Disque 100, de que aproximadamente 80% das agressões sexuais acontecem dentro da casa, com figuras que as vítimas conheciam. Então, que você deu os exemplos, pai, tio, irmão mais velho, mãe, tia, enfim. Uhum. Então, são pessoas que a criança conhece, né? E, de modo geral, a criança conseguir falar sobre aquilo, as pessoas com quem ela falar vão ter que assumir uma responsabilidade de quem a Uhum, gente ama, porque provavelmente esse agressor sexual é um trabalhador, é alguém que ama, é alguém que cuida é alguém que sim. faz parte daquele núcleo e não é um monstro, é alguém que funciona naquela família, naquele Uhum, contexto. E aí, quando a criança fala sobre aquilo, vai haver uma desorganização uma desorganização dessa Essa organização organização. familiar. uhum, Uhum. Porque ele vai ter que ser responsabilizado. E aí uma das coisas que é mais devastadora da violência, eu costumo sempre falar nos treinamentos e palestras que eu dou, que a violência por si só, ela é trágica em todos os sentidos. Mas o que a gente faz dela costuma ter consequências muito mais duradouras e muito mais complicadas. Então, por exemplo, uma criança que consegue falar sobre essa experiência, né? Um rapaz que consegue romper com esse silêncio e falar dessa experiência, de que um tio, um irmão, uma tia, uma irmã o agrediu sexualmente, e para quem ele fala, essa pessoa não assume esse lugar de responsabilizar o agressor ou a agressora sexual, isso tem o efeito de que, assim, além de eu ser agredido, eu sou desacreditado. Então, do ponto de vista de saúde mental, as consequências no desenvolvimento de transtornos mentais e outras questões são muito mais danosas, porque essa pessoa foi violada duas vezes. A uhum, primeira, ela foi Duplamente. vítima de violência, e a segunda, ela está sendo vítima de negligência. E negligência é uma forma de violência. Então, uhum, sem contar de que na própria violência sexual pode ter acontecido violência psicológica, no sentido de se você contar eu te mato, se você contar eu mato sua mãe. Então tem uma ameaça, pode ser que tenha violência física, que não é a maioria dos casos que há violência física, mas pode ser que sim. E quando esse menino consegue romper com esse silêncio, ainda tem a possibilidade da negligência. Na uhum. minha primeira pesquisa da vida, que foi no curso de medicina, no curso de psicologia, na iniciação científica, eu entrevistei na época, e vocês já vão conseguir imaginar minha data de aniversário, minha idade. Era uma pesquisa que eu fiz no Orkut. Uau, olha aí, Orkut. Para quem não sabe o que é, vai dar um Google para perguntar. Exato. Então, no Orkut, eu queria entender assim, as consequências da violência sexual e tinha uma comunidade lá muito grande, chamava SOS Abuso Sexual. E aí, minha pesquisa eu fiz com as pessoas que pertenciam a essa comunidade. E aí, nos questionários, na análise de dados, ficou muito claro que as pessoas que conseguiram falar sobre essas experiências, mas que não foram acreditadas ou que até apanharam porque disseram que o que haviam acabado de sofrer, sofreram muito mais depois, posteriormente, anos depois, com transtornos mentais, como depressão severa, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático. Então, são pessoas que, do ponto de vista psíquico, Uhum. colheram resultados muito mais prejudiciais para a sua saúde. Então, eu acho que, acrescentando ainda essa informação, estou falando muito, não estou deixando vocês nem falarem, mas Não, mas está ótimo. Não, tá ótimo. além dessa informação de que a violência acontece no contexto familiar, o que dificulta da vítima falar sobre isso, homens e meninas, meninos e meninas, tem uma outra situação que é muito específica aos próprios meninos. As 80% também, 90% das agressões sexuais são cometidas por homens. Tem estudos que indicam que é 90%, né? Então as mulheres seriam 10% das agressoras sexuais. Então, um menino ser vítima de um homem, naquele momento da violência, se trata de uma relação homossexual. Sim. E não significa que o agressor é homossexual, nem que a vítima seja homossexual, mas aquele tipo de relação
são duas pessoas do gênero masculino numa relação que não deveria acontecer, porque é criminosa e tudo. Mas quando o menino se dá conta disso e ele entende o que é homossexualidade, ele vai pensar assim, meu Deus, será que eu sou gay? Porque já aconteceu isso comigo. E isso pode produzir uma confusão muito grande nesse próprio menino, e ele sabe, desde muito pequeno, de que ser gay nessa sociedade não é legal, porque ele viu os meninos na escola gritando bichinha, boiola, mariquinha, Uhum. viadinho, então ele sabe que ser gay não é uma coisa legal, uma coisa que enfim, é comum às espécies. Ele não imagina, não sabe disso. Então, ele não vai falar sobre essa experiência de violência, porque falar sobre essa experiência é, primeiro, reconhecer que ele não foi homem suficiente para se defender. Segundo, é alguém que ele conhece e que ama, que deveria protegê-lo e não protegeu. E terceiro, ele vai falar de uma situação homossexual numa sociedade em que a homossexualidade é bastante estigmatizada. Então, são níveis de barreiras que impedem os rapazes de falar sobre isso. Então, não é que seja fácil para as mulheres falar. Não é. E eu volto ao que eu disse anteriormente. A violência sexual, tanto com homens contra mulheres, talvez seja um dos únicos crimes que a vítima se sente responsável. E Uhum. talvez é um dos mais difíceis de falar. Mas para os homens, particularmente por conta da nossa questão histórica e social, tem Uhum. algumas outras barreiras que as mulheres não têm. E aí a gente volta naquela pesquisa que você disse que existe, que talvez a gente não possa afirmar, né? Que as Uhum, violências aconteçam mais com mulheres, é porque olha quantas barreiras, olha exato. quantas dificuldades E tem para que esse menino, esse homem possa falar disso. posso falar. E eu ia perguntar para o Denis exatamente isso, para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia. Eu tinha visto uma pesquisa, mas era de 2005, para o pessoal ter uma ideia do número, né? E o Denis acho que pode falar isso para a gente, que é um em cada menina, é uma para cada 4 meninas e um para cada 6 meninos. Uhum. É quase, tá quase lá. É, não, É esse mesmo eu os vi no dados? Instagram, dele, né, falando que a cada, acho que 9 minutos, não sei quantos minutos, eu fiquei Uhum. chocada com essa informação. Eu não vou achar agora, Bom, mas essa informação que a Sônia três disse, horas, a cada 3 horas. 3 horas, 9 minutos eu acho que são as mulheres. Ah, tá. Essa informação que a senhora disse de uma para cada 4 meninas e um para cada 6 meninos é uma informação que não é brasileira, é uma informação dos Estados Unidos, uma pesquisadora Sim, chamada Sanderson, de um livro Abuso Sexual contra Crianças, alguma coisa assim. É um livro que é referência exatamente. na área, é um livro Uhum, espetacular. No Brasil, nós temos 3 sistemas de notificação oficiais. A gente tem o sistema da saúde, porque a violência sexual ela não é um problema de saúde, mas é na saúde que ela se desdobra, né? Inclusive na própria situação de violência, porque a vítima pode precisar de atendimento imediatamente por Uhum. conta da situação da violência, se teve uso de força física, se teve penetração sem uso de preservativo, então precisa da saúde de maneira imediata. Então, na saúde, na segurança pública, que são porque se trata de um crime, então precisa ser feito o boletim de ocorrência, e por fim nos direitos humanos, que é através do Disque 100. Então esses são os nossos 3 sistemas de notificação: saúde, e na saúde só é obrigatório que um profissional de saúde notifique quando chega alguma vítima de violência sexual, ou seja, que transforme isso no dado, só a partir de 2011. Então é muito recente que o profissional de saúde é obrigado a notificar. E mesmo que ele Uhum. seja obrigado, às vezes não há treinamento e informação suficiente de como preenche a ficha, de que ele de fato é obrigado e tal. Na segurança pública, existe no Brasil uma organização que chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles reúnem anualmente todos os boletins de ocorrência das delegacias que enviam para as secretarias estaduais de segurança pública. Eles fazem um relatório sobre homicídios, feminicídio, violência sexual, armamento, enfim, é um trabalho fantástico. E, por fim, o Disque Direitos Humanos, que são as denúncias que as pessoas fazem. Então, na saúde, é alguém que chegou lá precisando de atendimento e foi vítima de violência. Na delegacia, é alguém que foi para registrar o boletim. E no Disque Direitos Humanos, é uma denúncia que vai ser averiguada para ver se aquela coisa aconteceu ou não aconteceu. As prevalências, né, nesses serviços são altas, majoritariamente entre mulheres,
Mas a gente tem, até o presente momento, uma única pesquisa com a amostra representativa da população brasileira que indica a prevalência de violência sexual para a gente poder fazer essas estatísticas. Esses dados, como são de sistemas de notificação, são importantes, mas eles não representam a realidade. Uhum. Porque não chegam nos serviços nem de segurança pública e de saúde, talvez a maioria dos casos. As situações onde são só não, né? Porque não é horrível do mesmo jeito, mas passadas de mão, exposição à pornografia, beijo forçado, carícia por cima da roupa, essas coisas são tão violentas quanto masturbação ou sexo com penetração. Mas essas provavelmente não chegam no serviço de saúde nem de segurança pública. E aí, em 2019, o IBGE realizou a segunda pesquisa nacional de saúde. E aí é uma pesquisa ampla, realizada em vários municípios, é uma amostra gigantesca. E aí, em tese, é uma pesquisa que é um raio-x da população brasileira. E aí, nessa pesquisa, estimou-se de que 2,5% dos homens brasileiros foram vítimas de pelo menos alguma situação de violência ao longo da vida. E a gente está falando de uma população só acima de 18 anos. Então, a gente, em 2019, está falando só de alguém que está acima de 18 anos. A Uhum. gente não está falando de alguém, tipo, de 3 anos até 80, 90 anos. Então, a gente já está excluindo dessa amostra crianças e adolescentes, onde a faixa etária da violência é absolutamente maior. Uhum. Eles estimaram que 2,5% dos homens acima de 18 anos no Brasil tinham sido vítimas de violência sexual. Isso representa aproximadamente 2 milhões de homens. É muita E aí a gente. gente vai pensar, Nossa. eu estou em São Paulo. São Paulo é a maior cidade. São Paulo não é um comparativo de cidade no Brasil, porque a gente é completamente desproporcional do ponto de vista de população. Mas a maioria das capitais brasileiras não tem esse tamanho de população, 2 milhões de pessoas. Então a gente está falando de 2 milhões de homens que foram vítimas de alguma experiência de violência sexual e que talvez nunca passaram por atendimento psicológico para dar conta dessas coisas. Então, é um número. Se fosse fazer comparativamente, mulheres eu não tenho crítica, porque eu estou numa apresentação aberta aqui, que é só com os dados de homens, mas se eu não me engano, as mulheres é 5,9, eu não tenho certeza. Então, é muito mais, assim, no ponto de vista quantitativo. Mas a gente, e aí, felizmente, a gente tem muito trabalho com as mulheres, existem os CREAs, existem os CRAS, existem as unidades de saúde para acolhê-las, os hospitais especializados na mulher, e a gente espera que existam muito mais, mas Uhum. para os homens não existia nada até a fundação da Memórias Masculinas. Então, se um homem quisesse atendimento psicológico até janeiro de 2021, para tratar da situação de violência que ele sofreu, ele teria que ou pagar do próprio bolso psicoterapia, o que a gente sabe que é pouquíssimo provável, porque Uhum. o homem não procura tanto ajuda quanto a mulher, e a Uhum. gente está no Brasil completamente desigual. Então, assim, o número de pessoas que têm acesso a pagar psicoterapia é baixíssimo. Então, Exatamente. até 2021, janeiro de 2021, quando foi começou o nosso atendimento, a gente imagina, né? A gente diz que os homens, do ponto de vista psicológico, estavam completamente desamparados, a não ser que eles procurassem clínicas das faculdades de psicologia que oferecem atendimento gratuito, psicólogos que têm vagas para valor social, alguma coisa nesse sentido, mas aí teria que ser uma busca, não seria uma Sim. coisa que facilmente ele achava, e ele ia encontrar um profissional que provavelmente nunca deve ter lido um único texto sobre violência sexual contra homens. Uhum. Então, ia fazer um trabalho bem feito, que nós somos formados para atender a subjetividade, as demandas humanas, mas Uhum. não seria um atendimento especializado. Uhum. E eu queria frisar aqui mais uma vez, porque eu acho muito importante isso, que assim, tá no plural, né? Violências sexuais contra meninos e homens. Então, assim, a violência, por quê? É isso que você falou lá no começo. Normalmente a gente tem aqui no imaginário que uma violência sexual é aquela que envolve penetração. Só que não, né? É o toque, é a exposição ao filme pornô, são coisas muito mais sutis até, que para uma criança, inclusive, também pode ficar confuso, né? Então, acho que isso é muito importante da gente falar também, que não se trata apenas de penetração. É, Lá no existem site da violências. Memórias, no site da Memórias Masculinas, na memoriasmasculinas.org,
Tem eu não sei o nome, mas eu acho que é um infográfico, alguma coisa assim, que a gente separa violência sexual, e acho que fica muito ilustrativo, assim, violência sexual, aí a gente coloca com contato e sem contato. Aí sem Ah, que contato, bacana. falas, exposição à pornografia, conversas sexuais, então é violência sexual, mas não teve contato nenhum. No campo do com contato, tem com contato e com penetração, porque pode ser que tenha contato, mas não tenha penetração. Sim. Então, beijo forçado, carícia por cima ou por baixo da roupa, passada de mão, né? Enfim, masturbação. E aí depois tem com contato e penetração. E a penetração pode ser oral, vaginal ou anal. E aí, nesse mesmo material, a gente ainda tem no centro a exploração sexual, que aí é uma forma de violência, só que está no campo mais da comercialização do sexo. E não necessariamente, ela não acontece geralmente no ambiente doméstico por pessoas conhecidas da vítima. É quando o sexo de uma criança ou de um adolescente está sendo comercializado. E aí pode ser pornografia infantil, a própria exploração sexual na rua, né? A depender da cidade que você for, você vê adolescentes em situação de exploração sexual. E o que é muito importante dizer é: adolescentes não se prostituem, né? É errado usar a expressão prostituição infantil. Sim. Um adolescente, uma criança é explorado. E mesmo que essa pessoa de 14 anos esteja passando por uma situação de bastante dificuldade econômica e, entre aspas, escolha trocar o seu sexo em troca de dinheiro, o adulto não poderia aceitar uma situação como essa. Embora o Exatamente. adolescente possa se colocar numa situação como essa, mesmo que ele foi lá sem ninguém o aliciá-lo, o adulto está explorando ele sexualmente. Então, acho que é importante também fazer essa Sim. explicação do... Sim, É muito. muito comum as pessoas falarem prostituição infantil, e não existe prostituição infantil, assim, a gente tem que Uhum, incluir isso do nosso vocabulário. uhum, uhum, E é bom, assim, porque as, recentemente eu fiz uma pesquisa em que a gente investigou a prevalência de violências, de várias formas de violência sexual entre homens brasileiros. Assim. Então, participaram homens de todos os estados, 1.200 e alguma coisinha, não lembro exatamente de cabeça. E aí a gente separou as situações de violência sexual com contato, sem contato, com penetração e sexo forçado. Deixa eu procurar, porque tá fácil aqui, só para vocês verem as prevalências. Então, a gente não está falando de uma amostra representativa da população brasileira, uhum. enfim, não é uma pesquisa do IBGE, mas a gente está Tá. falando de uma pesquisa que aconteceu no Brasil e que participaram homens de todas as regiões do país. Então, é uma pesquisa que tem um indicativo interessante. Sim, sim. Ai, aqui, tabela, aqui, abrindo, aqui. Então, ó, participaram 1.241 homens de todos os estados brasileiros. Aí, violência sexual com contato. Desculpa, sem contato. Então, conversas, exposição à pornografia e tal. 70% dos homens que participaram do nosso estudo disseram que passaram por uma situação como essa. Isso é É assustador. Se perguntar para assustador. as mulheres, provavelmente isso seja muito próximo disso ou um pouco mais. Violência sexual com contato. Então, carícias, beijo forçado e tal. 43,1%, que também é É a altíssimo. metade. Violência sexual com penetração, 23,9%. E, por fim, a gente fez uma pergunta assim: alguma vez na vida alguém te forçou a fazer sexo? 33,1% respondeu que sim. Então, são números que assustam a gente. De novo, não é uma pesquisa com uma amostra representativa da Sim. população, e Uhum. pode ser que ela tenha o que a gente chama de um viés de seleção, porque o nome da pesquisa era violência sexual contra homens. Pode ser que os homens vítimas de violência sexual se sentiram mais convidados para responder. Uhum. Mas os dados que nós encontramos vão na mesma direção de que outros dados de outras pesquisas. Então, a gente imagina que o dado real seja bastante próximo desse nosso achado. Então, e aí a gente está falando de situações que não vão chegar a um serviço de saúde ou a uma delegacia. Sim. E, Denis, você falou que as mulheres têm instituições, entidades para cuidar disso, né? E não foi sempre assim. Então, o teu trabalho precisa
de muita voz, precisa atingir muitas pessoas. Uhum. Porque se nós temos hoje entidades, instituições que acolham essas mulheres, e é muito novo também isso, Delegacia da Mulher, é porque começaram a falar. Sim. Então, falar sobre isso e mostrar para a nossa sociedade que sim, os homens e os meninos também sofrem violência sexual, e como você mostrou aqui, é muito perto do que nós mulheres sofremos também, Uhum. isso tem que ser dito, Sim, né? sem sombra de dúvidas. E a Memórias Masculinas nasce exatamente nesse vazio, nesse buraco, né? Então, eu Uhum. estava no comecinho da pandemia, foi em março, na verdade, março de 2020, eu estava no doutorado, e meu doutorado foi exclusivamente de violência sexual contra homens. Eu me dando conta, eu falei, meu Deus, eu como psicólogo já atendi vários homens que não procuraram psicoterapia por conta da violência, mas que no desenrolar das sessões a violência apareceu. Estou estudando violência sexual no doutorado, estudei no mestrado, estudei na iniciação científica. Eu falei, se um homem for vítima de violência sexual, onde ele vai? Aí me dei conta, eu estava numa madrugada escrevendo minha tese, eu falei, onde ele vai? Eu falei, ele não vai, porque não tem lugar para ele ir. Eu falei, não, Sim, tá errado isso. E aí eu, ainda bem a internet, o Google, comecei a pesquisar, e aí eu vi, será que não existe? Procurei no Brasil, não tinha. E aí eu comecei a fazer as buscas em inglês. E aí eu achei algumas organizações no Reino Unido e uma em Portugal. As organizações no Reino Unido que atendem homens têm algumas que têm 30 anos de existência. Eu falei, como que pode olha, ter organizações que já pensaram nisso há 30 anos atrás no Reino Unido e aqui, que é um Brasil muito violento, a gente não parou para pensar nisso ainda. Falei, sim, não, vamos criar uma organização aqui. Aí eu já fui pensando, isso foi numa madrugada. Fui pensando, aí no dia seguinte eu mandei mensagem para um grupo de amigos que trabalha com prevenção de violência, são psicólogos, assistentes sociais. Eu falei, gente, tive uma ideia, o que vocês acham disso? Meu Deus, por que a gente não pensou nisso antes e tal? E sim, aí sim, reunimos esse grupo de amigos, ficamos aproximadamente 6 meses elaborando um estatuto para fundar uma organização, formas de atendimento, estudando, discutindo, debatendo. Aí nós fizemos a nossa fundação em novembro de 2020 e em janeiro de 2021 nós começamos a atuação. Então a gente tem quase 2 anos de atuação e a gente atendeu mais de 150 homens de todas as regiões do país. Então, a gente sabe que a gente não atendeu mais porque nós somos muito novos, é o que você falou. A gente precisa falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais homens vão saber que existe essa oportunidade e mais atendimentos a gente vai fazer. E aí a gente tem também, por sermos uma organização do terceiro setor, né, sem fins lucrativos, uma organização não governamental, os atendimentos são gratuitos. E eles só funcionam pela gentileza, pela nobreza de psicólogos voluntários. Então, a gente tem uma rede de psicólogos voluntários que passaram por um treinamento com a gente, e aí, a partir desse treinamento eles são cadastrados como voluntários. Então, todo homem que entra no site da Memórias Masculinas e pede ajuda é atendido por um psicólogo voluntário. E a gente tem psicólogos, não tem tantos, mas a gente tem o suficiente que está dando conta da demanda, espalhados, né? Brasil, a gente não tem psicólogos do norte, por exemplo, a gente não tem psicólogo do sul, tem, sudeste tem, centro-oeste tem, nordeste tem, e só não temos psicólogos do norte. E, curiosamente, o norte foi o lugar que nós menos atendemos pessoas, então tem dados que são interessantes para falar disso. Mas a partir disso, então, da gente de eu me dar conta de que não tinha um serviço especializado e que a gente tem potencial para fazer isso, né? A gente tem psicólogos maravilhosos, a psicologia no Brasil ela é potente demais. A gente, por exemplo, na Memórias Masculinas a gente trabalha com plantão psicológico. O plantão psicológico é uma modalidade de atendimento brasileira. Não existe fora do país. Pode ser que exista, mas assim, ela nasceu no final dos anos 70, 60, começo dos anos 70, na Faculdade de Psicologia da USP. Então, os homens que a gente atende são atendidos em formato de plantão psicológico. Então, os atendimentos podem durar de 30 minutos a 3 horas, mas o objetivo é dar um tom, é dar uma significância para aquela situação e para aquele paciente, para aquele cliente conseguir colocar tudo aquilo para fora, porque talvez é a primeira vez que ele tenha falado sobre aquilo. Então, muito orgulhoso assim da gente estar fazendo isso, e da necessidade assim. Quando eu apresentei Memórias Masculinas, eu não sei se vocês separaram, assim, é a primeira
e ainda única, porque eu não quero que seja única. A gente precisa Claro. de muito mais organizações como essas. Sim. Claro. Eu tenho um monte de pergunta agora para falar, para fazer especificamente sobre o Memórias Masculinas. Primeiro que esse nome é lindo, Sim. porque ele chama esses homens, né? Mas não é agressivo, né? Não é invasivo. Então, isso também eu acho que facilita essa busca, né? Porque é muito bonito esse nome, Memórias Masculinas. É E mesmo. Foi um parto, aí, deixa eu só te interromper, foi um parto esse nome, porque o subnome das acho coisas, o lindo. pessoal do marketing, da comunicação, tem toda uma estratégia, né? Ai, E aí me instruíram, fizemos reuniões, contratamos gente, esse grupo de amigos, aí cada um deu um dinheirinho, contratamos uma pessoa para fazer o site e tal, e pensar em identidade visual. E a gente usou todas as estratégias que a técnica disse que tem que usar para construir o nome. Aí os nomes vai para votação. Aí, assim, sabe, gente, eu não quero ser fundador de uma organização que tem esse nome, sabe? Tipo, tinha usado todo o protocolo, assim, tipo, falei, ai, não, não é. Tem folhas e folhas, assim, tipo, de coisas, siglas, nomes que eu fui anotando. E aí, num dia, assim, do nada, eu já tava assim, ai, vou parar de pensar nisso. E aí, quando eu parei de pensar nisso, assim, cara, a gente quer ressignificar as memórias desses caras. Eu tava numa conversa com alguém, uhum. que a gente quer dar, assim, tipo, um novo tom para essas memórias. Aí eu falei, nossa, a gente trabalha com memórias. Memórias de homens. Não, memórias masculinas. Nossa, É nasceu o lindo. nome. E assim, aí quando eu É apresentei para as lindo. pessoas, colou de primeira, assim. É Não, é lindo muito bonito, porque mesmo. é também disso que se trata, né? No- Uhum. no- no- as nossas memórias ditam as nossas ações, o nosso dia a dia. Sim. Então, é um Falando, nome, contam a nossa história, né? Exato. é um nome muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco mais, que você de fato fizesse uma propaganda escancarada do Por Memórias favor. Masculinas, porque eu sei que vai ter um treinamento agora, e eu imagino que é muito importante para vocês conseguirem PCs para esse treinamento. Aí outra pergunta é: são só psicólogos homens que atendem os homens? Tem psicólogas mulheres que também podem ser voluntárias? Como é isso? É, Enfim, conta pra Tá. gente mais, fala mais. Como funciona? Você falou que é plantão, é por telefone? Não tem presencial? Tem presencial? É Enfim, online? conta Tem tudo. online? Tá. Muito boas perguntas. E às vezes eu já dei várias entrevistas nesse intervalo de fundação até agora, Uhum. e as pessoas querem saber da violência. Eu disse, assim, não, mas você tem que falar das memórias masculinas, porque o objetivo é que o homem Por saiba que favor, por Não, e a existe. gente favor. não é entrevistadora, a gente é só É. xereta, a gente é curiosa. Perfeito, perfeito. Então, a memórias masculinas, para receber atendimento, então, deixa eu explicar por partes. Os psicólogos voluntários, psicólogas e psicólogos, pode ser tanto mulher quanto homem, a gente não tem essa restrição. Se eu não me engano, acho que a gente tem 50-50, assim, 50% de homens, 50% de mulheres. Senão deve ser um ou dois a mais, assim, mas Uhum. tanto homens quanto mulheres. Alguns homens, quando escrevem para a gente procurando ajuda, eles fazem questão de pedir assim, ah, pode ser um homem para me atender? Mas é uma minoria, assim. Quando eles procuram, eles estão Que muito bacana. querendo falar sobre aquilo. Então, quando qualquer ajuda que não é qualquer, uma ajuda especializada, está disponível, eles aceitam sem problema Uhum. nenhum. Então, para receber ajuda na Memórias Masculinas, o cara precisa entrar no site memoriasmasculinas.org e aí tem algumas abas lá. E tem uma aba que chama Quero Ajuda. E tem uma outra aba que chama Violência Sexual. E aí nessa que tem violência sexual, a gente coloca esse mapa de todas as formas de violência. Na aba Quero Ajuda, a gente explica basicamente o que é o plantão psicológico, que é um formato de atendimento brasileiro para uma situação que é bastante pontual, que não é um segmento psicológico, ou seja, não é psicoterapia, mas Uhum. que tem evidência científica por ser tão pontual e no momento em que o cliente está mais precisando, que ele é tão terapêutico quanto sessões, 10, 20, 30 sessões. Uhum. E aí, para ele ter acesso ao atendimento, ele precisa preencher um formulário que é nome, data de nascimento, região do país, telefone e e-mail. E data de nascimento, eu falei, isso, são essas informações. Quando ele coloca enviar, vai abrir uma aba para enviar para o WhatsApp. E ele concorda que vai enviar para o WhatsApp, e aí essas informações dele, que é nome, data de nascimento, e-mail, telefone e estado que ele está falando, chegam no nosso WhatsApp.
Chegando no nosso WhatsApp, vai uma mensagem automática para ele de agradecimento, encorajamento, o fato dele ter aceitado e ter tido coragem de vir falar com a gente. E aí a gente já diz assim, olha, então para a gente melhor atender você, diga para a gente qual que é a sua melhor disponibilidade. E aí quando ele responde, eu posso segunda-feira no período da tarde, quintas-feiras das 10 às 11, alguma coisa assim. Aí, a partir dessa mensagem que ele fala da disponibilidade, a gente entra em contato com os voluntários dizendo, gente, tem o João que precisa de atendimento, a disponibilidade dele é essa. Quem pode? E aí eu vou, o primeiro voluntário que pode estar disponível naquele período, assim, eu posso. E aí esse psicólogo manda um link do Google Meet, então já estou respondendo uma outra pergunta. Os atendimentos são exclusivamente virtuais, a gente não faz atendimento presencial, até porque a gente nasceu na pandemia e a nossa preocupação era assim, meu Deus, a gente vai atender só homens de São Paulo, a gente não pode atender presencialmente porque está tudo fechado. E se a gente Uhum. fizesse online, e aí a gente pode atender homens do Brasil todos. Todo mundo, vamos. E aí, nossos voluntários são do Brasil todo, né? Tem psicólogos do Brasil todo. E por ser do Brasil todo e por ser plantão, que a maneira mais rápida e fácil das pessoas poderem acessar um psicólogo é online. Então, os atendimentos são exclusivamente online. Então, a pessoa, para ter atendimento, ela precisa de um dispositivo móvel, um celular, um computador, uma conexão com a internet e um lugar seguro. Ela precisa ter um lugar que ela consiga falar sobre essa experiência. E aí, a gente, só recapitulando, a gente avisa os voluntários, o voluntário que estiver disponível manda o link, a gente manda esse link para o rapaz, informando o dia, horário, o nome do voluntário, e aí, chegando o dia e a hora daquele atendimento, acontece o atendimento. Depois do atendimento, é encaminhado para o homem uma pesquisa de satisfação, e a gente tem o orgulho de dizer que 100% dos homens que nós atendemos indicariam memórias masculinas para alguém, então a gente fica muito feliz com essa, que de fato foi um serviço que eles se sentiram acolhidos, respeitados. E depois os voluntários preenchem um formulário, que é o nosso relatório de atendimento, sem entrar nos pormenores do atendimento, que a gente não quer quebrar o sigilo daquele atendimento, mas porque somos uma organização, precisamos ter os prontuários, então os voluntários preenchem aquelas informações. Então, esse é o fluxo, que ajuda, site memoriasmasculinas.org, aba Quero Ajuda, preenche as informações e vai já direto para o WhatsApp. Incrível. Acho que eu respondi todas que você tinha feito, né? Adolescente pode? Não. O Conselho Federal de Psicologia É, proíbe a gente atender adolescentes em situação de violência de maneira remota. Uhum. O que acontece? É. Não tem nada a ver com a sua pergunta, mas me lembrou aqui, uhum. já aconteceu e está acontecendo com alguma frequência de familiares escreverem para a gente procurando ajuda. Então, quando eles entram no site, preenchem as É bom informações, isso, né? maravilhoso. Opa, Importantíssimo. Maravilhoso. E aí eles recebem a notícia no WhatsApp deles, é tipo, olha, obrigado por entrar em contato, me informe a sua disponibilidade para o atendimento. Ele diz assim, olha, então, ele responde, não é para mim, tipo, é para o meu namorado. Já apareceram, que eu lembro de cabeça, 2 ou 3 namoradas ou esposas, agora não lembro, diz assim, olha, meu marido, meu namorado falou, mas ele não consegue falar, e como que eu faço para ajudá-lo? Vocês atendem quem é parente, quem é Uhum. conhecido? E todas essas vezes nós oferecemos atendimento para essas pessoas. Então, adolescentes a gente não pode, mas a gente já atendeu, que eu acho maravilhoso, pessoas que conhecem homens vítimas. Uhum. Talvez os homens ainda não estão conseguindo falar sobre aquilo, e aí os parentes, as namoradas, namorados, procuraram a gente para dizer assim, nos ajude para a gente ajudar para eles. ajudá-los. Que lindo isso. Muito Que bom. amoroso, né? E o treinamento? Vai ter um treinamento agora em novembro, né? Quem Então, pode? não vai ter agora em Não? novembro, Ah, infelizmente. nossa, eu tinha visto, então eu vi errado. Então, nós inclusive queríamos, é um erro nosso, assim, até assumir isso publicamente. O ano passado nós fizemos 3 treinamentos e aí o treinamento a gente abriu para todas as pessoas interessadas no assunto e aí para os voluntários é obrigatório, né, para as outras pessoas. Inclusive, o treinamento do ano passado foi a nossa única fonte de renda, porque para a gente sobreviver, assim, é tudo voluntário, todo mundo, ninguém ganha absolutamente nada, até porque é uma organização sem fins lucrativos. E as pessoas que fizeram o treinamento e pagaram a inscrição fizeram com que a gente conseguisse pagar o site, pagar essas despesas. Por exemplo, a gente apresentou a organização numa feira, então imprimiu banner, imprimiu flyers e tal.
Então, a nossa única fonte de renda é o treinamento. E esse ano, a gente ainda, e é triste dizer isso, a gente ainda não conseguiu organizar nenhum treinamento. Então, eu Eu tô queria vendo muito. aqui, de fato, o que eu vi foi de 2021. Foi o Legal. nosso último treinamento. Então, em tese, olha que loucura, a gente tinha organizado de fazer treinamentos a cada 90 dias. Uhum. Mas esse ano, assim, a gente foi atropelado por um monte de coisas e atividades e nós não conseguimos nos dedicar para o treinamento. Mas quando houver treinamento, assim, vai ser divulgado amplamente no Instagram da Memórias Masculinas, então é @Memórias Masculinas. E o que é importante dizer também, que já acontece com alguma frequência, é que os homens procuram a gente no Instagram para procurar atendimento. Então, não há problema nenhum em fazer isso, a gente vai redirecionar, mas para procurar atendimento, para marcar o atendimento, é no No site. Pelo site site. memoriasmasculinas.org. Mas bem lembrado o treinamento, dá até uma angustiazinha que a gente não conseguiu fazer, mas quando a gente Poxa, fizer, é tomara para que todas seja aquele as. bichinho que picou aí. Vamos fazer acontecer. Não, Vai mas eu sim, acho que os psicólogos trabalharam muito nesse ano, né? Graças a sim, sim, Deus, né? sim, Porque sim, acho que as pessoas estão descobrindo que realmente é importante a saúde mental, né, Denis? sim. Demais, demais. Trabalhamos muito, queremos trabalhar mais ainda em 2023. E eu fiquei feliz porque o Janones, que ajudou na campanha do Ah, Lula, eu fiquei mega feliz. uma dos pré-requisitos dele, eu não sei, era ter uma secretaria de saúde mental, alguma coisa assim. Exatamente, Vai ser criado Secretaria no Ministério. Nacional da Saúde Mental. Eu fiquei em êxtase com essa possibilidade de Então, dentro fomos dois. É. de ter essa secretaria. Então, a gente precisa, né? A gente só Sim, vê sim. assim. Foi uma Isso, condição dele de isso, abandonar a candidatura dele e abraçar a candidatura do Lula. Nós vamos É. ter essa secretaria. que bom, que bom. A gente Ligada à organização, né? A Secretaria Ministério da da Saúde. Saúde, Uhum. Que incrível. Que bom. né? Da saúde mental, e que bonito, né? Um político pensando que a gente precisa dar lugar, espaço para a saúde mental. O corpo inteiro adoece, nossa mente também. Não, até porque, assim, se nós já somos, historicamente, uma sociedade violenta, abusiva, nós estamos cada vez mais ansiosos, depressivos e suicidas, né? Então, Sim, assim, não dá mais para não ver isso, né? Sim. Não dá mais para não trazer a doença mental, as doenças emocionais para um lugar que elas de fato estão ocupando no nosso dia a dia, né? em É muito ansiedade, se eu não me engano, importante. nós somos o segundo país no mundo, né? É, É. Com pessoas com transtorno É. de ansiedade. E aí, falando sobre saúde mental especificamente, tem já uma quantidade boa de estudos, não são brasileiros, mas pouquíssimos brasileiros, mas que fazem associação do ponto de vista epidemiológico de homens que foram vítimas de violência sexual e as chances deles terem transtornos mentais na idade adulta. Eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, existem estudos super importantes do ponto de vista epidemiológico que dizem assim, um homem que foi vítima de violência sexual na infância, na adolescência, ele tem não sei quantas vezes mais chances de ter o transtorno depressivo, um transtorno ansioso, síndrome do pânico, ataque do pânico lá na idade adulta. Então, uma coisa que aconteceu 20 anos atrás ainda tem impactos, e aí esse impacto pode ser, né, e é uma hipótese psicológica, porque ele está segurando essa situação esse tempo todo, né, Sim, e sim, a gente não é uma máquina para dar conta dessas coisas sozinhos. Né? sim. tem um senso comum, pegando isso que você está dizendo, tem um senso comum que aí eu queria que você me dissesse se é um senso comum que não faz muito sentido ou se tem estudos que comprovem que assim a probabilidade de um homem que foi violentado, que passou por abusos sexuais na infância, repetir isso quando ele se torna um pai é grande. E isso é real? Você percebeu isso nas escutas, enfim, pesquisas? Não, não, eu acho que é bem interessante você trazer essa questão, porque essa é uma das outras barreiras dos homens não falarem sobre isso. Olha aí. O Ah, homem, um dos maiores medos do homem vítima de violência sexual é ele ser identificado como um agressor. Porque as pessoas imaginam que se você foi vítima de violência, lá na frente você vai ser um abusador. Então, um dos maiores medos dos homens é esse. Então, a gente não fala a gente não cola isso de maneira nenhuma, Aham, inclusive para proteger esses homens. Então, sim. do ponto de vista matemático,
Se todos os homens que fossem vítimas de violência se tornassem agressores sexuais, a gente teria uma quantidade de violência sexual estratosfericamente muito maior do que a gente já é Sim, alta, seria muito sim. maior. É comum a gente dizer, e aí do ponto de vista comum não, é correto a gente dizer do ponto de vista científico que alguém que é agressor sexual tem mais chance de ter tido um histórico de violência. E não precisa ser necessariamente de violência sexual. Uhum. Mas é incorreto, do ponto de vista epidemiológico, estatístico, dizer que alguém vítima de violência sexual será um agressor. É a relação ao contrária. Uhum. Alguém que é agressor, na hora que você faz uma entrevista numa população de agressores sexuais e de não agressores, os agressores têm mais chances de ter tido um histórico, mas não significa que a violência, talvez a sexual, os fez agressor. E aí também é importante pensar sobre isso, porque tem também, e é interessante falar disso em público, tem uma diferença muito grande entre agressor sexual e pedófilo. Então, nessas eleições, por exemplo, o tempo todo pedofilia, 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 e tem uma pesquisadora, ela fez o doutorado dela na Unicamp, que ela fala um pouco de como os políticos na CPI da pedofilia lá de 2010, 11, 8, 9, eu não tenho certeza, usaram a expressão pedofilia como um capital político. Então eram pessoas, políticos, que não tinham histórico nenhum na defesa dos direitos da criança e adolescente, mas que entendeu que se fizesse uma luta contra a pedofilia, seria bem visto na sociedade, mas que não tinha compromisso nenhum com as crianças. E é incorreto dizer luta contra a pedofilia, porque quando a gente fala de pedofilia, a gente está falando de alguém com transtorno de preferência sexual. E Sim, é pedofilia uma não está doença. pedofilia não está tipificado na lei. O que está tipificado na lei chama estupro de vulnerável. Então a luta tinha que ser contra estupradores e Sim, não pedófilos. Não que a gente não tenha que lidar com os pedófilos, a gente tem, mas tem estudos indicando que das caras que estão cometendo, que estão cumprindo pena por agressão, por crimes sexuais, a minoria deles fecha diagnóstico para pedofilia. para pedofilia. O que acontece? A mídia e tudo, usa esse discurso da pedofilia como o pedófilo fosse um monstro para descolar da realidade. Porque o agressor sexual mora em casa, ele é Sim. querido, ele é um bom trabalhador, ele é carinhoso, ele é amigo de todo mundo. Só que a gente não dá conta de falar sobre isso. A gente quer criar um monstro. Esse monstro não existe. O Uhum. abusador sexual, ele está perto. Ele é alguém que a gente Uhum. ama, inclusive. Então a gente usa essa expressão pedofilia para criar um monstro como se fosse uma coisa super distante, porque no fato a gente está se distanciando da realidade. Os estudos indicam, os agressores sexuais, na maioria dos casos, não tinham diagnóstico de transtorno pedofílico e a gente sabe que eles estão dentro das próprias casas. Então é Uhum. importante fazer essa discussão também. Olha só, quanta informação importante, Pois é. né? E eu fiquei com perguntas. E que precisa circular, né? Essas Estão informações fazendo todas. circular. Vamos fazer, mas queremos ver você em outros canais, na mídia, porque isso é de extrema importância, É, né? é. Porque se nós conseguimos falar de mulheres hoje, é porque foi dado voz para isso. Então, que seja dado voz para os homens também. Sim. Sim, é muito importante. E nunca numa perspectiva de competição nesse sentido, né? A gente tinha De muito jeito nenhum, só quando a gente agrega. estava pensando na ONG, a gente falou assim, meu Deus, a gente vai criar uma briga com o movimento feminista, mas a gente não está Não. disputando, né? A gente só De está querendo dizer assim, jeito as nenhum. mulheres são vítimas, elas precisam continuar sendo acolhidas, atendidas e garantir os direitos delas. Mas a Sim, gente não pode negligenciar que tem meninos e homens falta, sendo vítimas. Sim. falta para os E esse homens. termo de comparação também, né? No sentido, não, mas olha, pega a estatística das mulheres e compara. Não é comparável. Não, Se existe a Não, estatística, já precisa ser visto. Não exato. sim, importa o não, de volume jeito dessa nenhum. estatística. Se existe, isso precisa ser olhado e ser falado. Não importa que, mas em relação a esse, comparado a esse, é mínimo. Não existe isso, né? Não, são seres humanos em Exatamente, sofrimento, ponto, Exato. né? exatamente. E aí, juro que é a última pergunta que eu vou fazer. Formas de prevenção. Existe? Como que a gente pode prevenir isso? O que que a gente pode fazer?
Ai, perfeita pergunta para terminar. Eu sempre acabo as minhas apresentações, quando eu dou aula, palestra, com prevenção. E aí, sem a gente ter combinado, Aí, tá Deus vendo? casou isso, né? E não que a gente precise terminar agora, mas enfim, existe sim formas de prevenção. Eu vou até fazer agora propaganda de uma parceria nossa, que chama Claves Brasil. Claves Brasil é uma organização uruguaia que está no Brasil, eu não sei, mas há uns 20 anos. E eles têm um material de prevenção, então assim, tem um curso que eles dão que chama Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. É um curso eu acho, de carga horária de 24 horas. Eles costumam fazer no final de semana, então sexta-feira à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, com certificado. E aí, para você ter acesso ao material deles, é só concurso. E o material deles inclui um jogo de tabuleiro de dado, que inclui, eu não vou lembrar de cabeça, mas coisas, por exemplo, de estar jogando um grupo de adultos ou de adolescentes, mas é mais para crianças e adolescentes, aí você joga o dado, ande 3 casas. Aí você anda 3 casas, e aí naquela casa, assim, você comentou de maneira sensual sobre a roupa de uma mulher. Vá para a prisão do pensamento, alguma coisa assim. Hum, E aí a pessoa que caiu naquela casa vai ter que ficar a próxima rodada presa, punida, porque ela cometeu uma coisa que ela não deveria ter cometido. Uhum. Você tocou no corpo de alguém sem autorização. Então tem um monte de coisinhas que vai dizer assim, olha, isso você não pode fazer, isso pode Uhum. fazer. Então é um jogo de tabuleiro, que, enfim, o nome do curso diz incrível. Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. E aí tem vários outros materiais. Então, essa é uma estratégia maravilhosa, porque eu Qual é o costumo dizer nome desse parceiro? Claves Brasil. Claves. Claves. Isso, Uhum. Claves, Claves Aqui, Brasil. Claves Brasil. Tá, não, é que depois a gente também coloca na descrição do vídeo. Inclusive, o presidente do Claves Brasil faz parte da diretoria da Memórias Masculinas. Ah, que bacana. Já tô Ah, seguindo. bacana. Os parceiros de fato, assim. E aí, então, falando sobre prevenção, não há como a gente evitar 100% que uma violência sexual aconteça. Uhum. Mas Uhum. tem como a gente minimizar os danos ou minimizar a chance dela acontecer. Então, se a gente educa as nossas crianças do ponto de vista sexual, e aí educar sexualmente não é ensinar a fazer sexo, Uhum. É, por favor. eu gosto inclusive de usar a expressão, eu falei educação sexual quase como um erro da minha parte, porque eu não falo educação sexual, porque quando eu falo educação sexual, a primeira coisa que vem na cabeça, vão ensinar as crianças a fazer sexo, e não é isso. Eu falo, a gente precisa ensinar as nossas crianças a construir habilidades protetivas. Então, eu tiro a coisa sexual e falo construção de habilidades protetivas. O que são essas construções de habilidades protetivas? É ensinar as crianças, já muito novinhas, de que o que é o corpo dela, o que é o corpo Sim. do outro. Quem pode tocar no corpo dela e que corpo que ela pode tocar. Que partes do corpo dela ela pode mostrar e para quem ela pode mostrar e que partes que ela não pode mostrar e por que ela não pode mostrar. São coisas que básicas, mas, por exemplo, eu tenho uma prima, minha família mora no interior de São Paulo, eu tenho uma prima que tem um filho, eu acho que ele tem 7 anos agora. E ele me vê a cada 4, 5 meses. Então, quando ele me vê de novo, ele estranha, porque é o tio Denis, na verdade é primo, né, de segundo grau, mas é o tio Denis, que não é comum, né, não é uma figura próxima. Então, quando eu vejo, eu digo assim, não vou falar o nome dele, mas assim, Ai, Joãozinho, quando ele me vê, eu digo, e aí, Joãozinho, eu posso te dar um abraço? Ele faz assim, sem falar, ele faz assim. e que bom que ele pode fazer assim, né? Exato. Numa família e nas nossas próprias famílias, isso deve ser como dizer, me dá um abraço aqui e tal. E eu Uhum. abraçaria mesmo ele tendo dito não. Eu não Uhum. faço isso. Dá 5 minutos depois, ele tá pendurado no meu pescoço, a gente tá brincando e corre, joga bola e tal. E aí eu me volto lá naquela pergunta. Ele já tocou no meu corpo na brincadeira, jogando bola, carrinho e tal. Sim. Aí eu volto na pergunta, eu falo assim, Joãozinho, agora eu posso te abraçar? Ele disse, pode, pode. E aí eu abraço. Pode parecer inofensivo, pode parecer infantil, pode parecer bobo o que eu estou dizendo, mas eu estou dando a ele o direito de decidir sobre Claro. quem toca e quem não toca no corpo dele. Claro, claro. Isso pode parecer inofensivo de tal maneira, mas tem um potencial de construção de habilidade protetiva que vai fazer, se ele passar por uma situação perigosa, ele vai facilmente identificar. Uhum. Então, a prevenção de violência sexual, ela é principalmente construída
da infância para a idade adulta, né, nesse percorrer da história da infância. Inclusive, é um tema transversal na educação, é tipificado no Plano Nacional de Educação, de que os professores devem trabalhar, os coordenadores pedagógicos devem trabalhar, as famílias devem trabalhar, e existe material adequado para todas as idades. Então, não há como eu prevenir 100% da violência, porque eu posso não estar presente quando a violência acontecer, para proteger a criança e tal. Mas há como eu minimizar a chance dela acontecer. E se eu construir essas habilidades protetivas, a consequência dessa violência também vai ser minimizada, porque essa pessoa que foi vítima vai saber que ela não foi responsável pelo que aconteceu. E que a situação da violência não tirou o valor dela como pessoa. É muito comum de que as pessoas que foram vítimas de violência cresçam com uma sensação de que roubaram a minha virgindade, roubaram a minha inocência, roubaram a minha dignidade. E ninguém consegue fazer isso, porque é seu. O seu valor como sujeito é singular, é único e é muito potente. Ninguém tem capacidade de roubar o valor do outro. Então, quando eu tenho essa sensação de que, tá, aconteceu uma coisa muito triste, muito ruim, mas eu continuo sendo eu, assim, eu tenho o meu valor e nada é capaz de diminuir o meu valor, as minhas consequências psicológicas e saúde mental podem ser muito menores do que se eu tiver a sensação de que me tiraram alguma coisa. Então, tem como prevenir violência sexual? Tem. É educar as nossas crianças para a construção de habilidades protetivas. É ter um olhar né, gente? É cuidadoso, falar. né? Esse olhar cuidadoso que E o Denis falou. tem a coisa do óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. A gente fica aqui, não, mas é óbvio que ninguém vai fazer isso, é óbvio que ele não vai deixar. O óbvio precisa ser dito. A gente vive numa sociedade muito disfuncional. Sim. Né? E porque a gente acha que é óbvio, não precisa falar, precisa. Exatamente, precisa. A gente É o precisa achismo, dizer. né? Muito bem. Que delícia! Assim, uau, sabe? Uau! Uau! Eu quero que essa conversa tenha milhões de visualizações, porque A gente Nós também. foi um Vamos bate-papo que eu acho fazer. que a gente justamente pela conseguiu estar muito bem. importância desse tema. Quero que chegue muitas pessoas e que você vá em muitos outros lugares, porque Não, eu já é tô aqui um tema pensando, essencial. eu já estou aqui pensando em pessoas que eu conheço que trabalham em RH e que as empresas têm esses programas de levar palestrantes mensalmente para Sim, falar de temas. Eu já estou aqui, cara, isso tem que entrar nas empresas. Se você sim. puder nos ajudar com isso, porque uma das nossas últimas reuniões de memórias masculinas, a gente pensou assim, a gente precisa de dinheiro para poder fazer mais do que a gente está fazendo. Porque tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo sem dinheiro. Então, se a gente tivesse dinheiro, a gente faria muito mais. Aí a gente pensou, quem tem dinheiro? As empresas. E as empresas têm homens lá dentro trabalhando, e a gente tem evidência científica de que um homem vítima de violência sexual tem muito mais chance, se não for tratado, de se afastar do trabalho por questões de saúde mental. Sim. Então, as empresas precisam se responsabilizar nesse sentido. Então, se vocês que estão assistindo, vocês aqui também, se puderem ajudar a gente a fazer essa articulação com empresas, para a gente chegar no número maior de gente, e a gente chegaria fazendo isso de formas diversas, com acordos, parcerias, a gente agradece, porque a gente não faz o que faz de maneira sozinha. Então, como eu disse, eu até vou elogiar e agradecer de novo, assim, o trabalho que os voluntários fazem é de uma nobreza, porque eles não ganham nada. Eles brincam, né? Assim, claro que a gente ganha experiência, a gente ganha uma sensação de estar ajudando a humanidade muito grande e tal. Quando a gente completou um ano, a gente fez uma reunião e eu me emocionei muito, assim, falando com os voluntários, porque a gente faz o que... Porque se fosse eu não faria o que... Nada, nada, nada. Saiu da minha cabeça, mas não dá para fazer sozinho. Então, o que os nossos voluntários fazem é de uma nobreza, é de uma sensibilidade que, assim, não há nada capaz de expressar a minha gratidão que eu tenho por eles. Assim. Então, se a gente puder aumentar a nossa possibilidade de atendimento, se a gente puder, inclusive, não ser só voluntário, se a gente puder ter psicólogos contratados, recebendo dinheiro para fazer isso, são projetos nossos. Então, por isso que eu tenho vontade que isso chegue. Quanto mais divulgado for, mais homens saberão e mais chances a gente tem de fazer mais.
Mas Memórias Masculinas é um bebê ainda, ele vai crescer Vai crescer muito. muito, vai crescer Nós muito. vamos ver esse nome circular e atingir cada vez mais pessoas, para que os homens possam ser cuidados como nós mulheres hoje somos também. É isso aí. É nosso desejo. Arro, né? Você sabe que eu estou te escutando, né, dos voluntários, tem algo que esse trabalho propicia, tem um ganho que esse trabalho propicia, que é a gente nunca perder a proximidade do humano. Eu acho que quem se coloca nessa escuta não consegue perder o que de mais humano ele tem, né? E eu acho que a gente tem perdido isso. A Uhum. gente tem perdido muito isso. A gente tem desaprendido o que é ser humano. Na essência, na emoção, no sentir, no olhar para o outro e se reconhecer, né? E eu acho que esse é um grande ganho que trabalhos como esse propiciam, né? Então, Eu achei essa fala maravilhosa, Jujuba. Sim. Eu vou ter que chamar até de Jujuba. Não, porque eu acho que a sociedade está sempre muito individualista, né? Está cada vez mais individualista. E a gente tem que pensar no público, no nós, né? Não é só a minha saúde física, financeira, a minha prosperidade. Então, tem um montão de gente lá fora, Sim. é isso aí. né? E eu sou singular, mas eu também sou uma pessoa dentro dessa sociedade. Eu E consigo ser responsável. singular à medida que eu me identifico no outro Com e o outro. consigo me separar do outro. Mas senão eu não consigo nem ser eu, né? Exatamente, Senão eu nem exatamente. existo. Então, isso é Muito muito bem. importante. Denis, gratidão por estar aqui, por ter aceito, gratidão por ter tido esse insight, ter juntado força, juntado parceria e ter, de fato, parido o Memórias Masculinas, viu? É verdade. Gratidão mesmo. E que é isso, como a Sônia disse, é só um bebê que vai crescer e vai alcançar feitos muito, muito grandiosos aí nesse tempo, Vai crescer forte. né? Gente, muito obrigado pelo convite. Um bate-papo delicioso. A gente Nós tinha falado de amamos. alguma coisa perto de meia hora. A gente já está aqui há muito mais de meia hora. A gente está aqui. Bobagem. A gente está aqui há 1 hora e 4 minutos. Mas Sônia, é uma tua vez que super a conversa rendeu. fluiu, né? O balaio é nosso. Então, querendo voltar, meninas, quero falar sobre outras coisas, mais sobre memórias masculinas. O balaio é nosso. É só entrar em contato com a gente. É isso aí. Quando Vamos for ter treinamentos, amar. pode voltar aqui para divulgar o treinamento, Tá, Isso mesmo. tá? Enfim. maravilha. E é isso. Você que está aí assistindo a gente, curte, comenta. Super, super. Tem muitos comentários para ser feitos aqui, hein? Opa. Comente, compartilhe principalmente. Compartilhe com todo mundo, né? Siga o canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Acho que foi, né? A gente não E é muito até... boa nessa história do Marcos. E até Mas o acho que é próximo isso. episódio. Tchau, tchau. Grande abraço.